Saudamos a todos os irmãos e irmãs na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nesse dia tão especial para nós, como Igreja Presbiteriana Independente, como Igreja Evangélica em Agudos, por uma história que nós temos de vida, de pregação, de proclamação do Evangelho, hoje nós nos alegramos juntos por esses 120 anos da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos. Sejam todos bem-vindos e adoremos ao Senhor.
A igreja reunida adora a Deus, pois há 120 anos tem proclamado fielmente o Evangelho de Jesus Cristo em solo agudense. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Convite à adoração, o Salmo de número 111, nós vamos fazer de forma a leitura alternada. Os irmãos, por favor, nos acompanhem. Vamos colocar em pé? Em reverência à palavra do Senhor, o nosso Deus. Leia como que se só você estivesse fazendo essa leitura forte, declarando a palavra do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Oremos ao Senhor nosso Deus com o reverendo Rui, uma oração de adoração. Deus amado, nós nos curvamos na Tua presença, Senhor, com nossos corações alegres, porque este é um dia especial onde comemoramos, ó Deus, a bênção de estarmos podendo proclamar a Tua palavra e falar das boas novas do Teu Evangelho aqui na cidade de Agudos há 120 anos, Pai. Te louvamos agradecidos por todos aqueles que por aqui passaram e fielmente foram suas testemunhas. Te louvamos alegremente pelo povo que hoje se encontra também fiel, louvando e engrandecendo o teu nome, dando continuidade ao ensinamento do teu Filho Jesus e ao chamado do teu Filho de sermos sal e de sermos luz. Brilhando a Deus e testemunhando a respeito do Evangelho das Boas Novas aqui na cidade de Agudos. Te louvamos, ó Deus, pela vida do reverendo Gilmar, pela vida da reverenda Juliana, pelos oficiais, presbíteros, diáconos desta igreja, por cada membro, por cada pessoa, desde a mais jovem até a mais idosa, porque tem sido instrumento teu para o louvor e a honra do teu nome. Estamos, ó Deus, alegres. E como o teu povo no passado nos ensinou, nós também queremos dizer, estamos alegres porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve ao nosso lado. E te pedimos, Pai, que o Senhor continue sendo inspiração para esta geração. E que o teu evangelho continue sendo anunciado de forma viva e eficaz aqui na cidade de Agudos. Sustenta a tua igreja e acompanha, ó Deus, cada irmão, cada irmã, neste ministério fantástico da proclamação do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar um hino neste momento.
A igreja pode assentar-se. Resignada, a igreja confessa a Deus o seu pecado, lembrando que ao longo destes 120 anos, somente a misericórdia do Senhor a sustentou. Hoje, em arrependimento e fé, súplica por graça para continuar servindo, suplica por graça para continuar servindo com fidelidade e santidade. Convidamos a todos a fazermos a leitura alternada do Salmo 103, versículo 8 ao versículo 12. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Em oração silenciosa, ouçamos o coral da primeira IPI de Bauru.
Oremos. Tua canção, meu Deus, vinda lá dos céus, ecoa em meu viver, mesmo na escuridão. Mesmo, ó Pai, quando andamos errantes, mesmo quando nós desobedecemos, o Senhor não nos deixa de derramar sua graça, e assim o Senhor nos faz, ó Pai, nos arrependermos diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas dívidas, perdão pela nossa ganância, pelo nosso egoísmo, pela nossa desobediência. Perdão, Senhor Deus, quando nós, como igreja, deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ordena, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Como igreja, nós nos arrependemos. Como igreja, nós te agradecemos, porque de ti vem todo o perdão, todo o renovo da tua graça que nos dá condição, ó Pai, de continuarmos entoando louvores ao Senhor, porque a tua graça nos basta, ó Pai. Recebe a nossa confissão, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Temos aqui uma declaração de perdão, onde somos todos convidados a declarar. Vamos fazer isso? A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Em Cristo Jesus, os nossos pecados estão perdoados. Alegremo-nos, pois na graça do Senhor. Convido você a saudar um ao outro com a paz de Cristo Jesus. Somos igreja viva e atuante. Com gratidão, louvamos e adoramos ao nosso Deus. Quantos motivos nós temos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nós temos aqui hoje a presença do coral da primeira igreja presbiteriana independente de Bauru. E juntos com eles, nós vamos estar cantando os hinos congregacionais. Então, eu convido a igreja que se mantenha em pé e com muita alegria vamos louvar ao nosso Deus.
Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento de louvor e adoração ao seu santo e bendito nome, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja recebendo, Senhor, o nosso louvor, Senhor, que foi feito de coração, Senhor. Nós temos tantos motivos, Senhor, para agradecer, Senhor, para te louvar, Senhor, por esses 120 anos de história, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que sempre, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, na nossa cidade, o seu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nesse momento, somos convidados a ouvir a palavra do Senhor, para que, edificados em fé e gratidão, possamos permanecer firmes na caminhada com Jesus Cristo, celebrando os 120 anos do testemunho evangélico em nossa cidade. Como igreja reformada, nós temos a centralidade do nosso culto na proclamação da palavra de Deus, a pregação da palavra. E nesse instante, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. E neste culto, onde comemoramos os 120 anos da organização da Igreja Presbiteriana Independente em Agudos, nós temos a honra de receber, o reverendo Heber Ferreira Silveira Lima. Nós estamos reencontrando o irmão amado pastor, e ele tão bondosamente aceitou o nosso convite, está aqui para proclamar a palavra. O reverendo Heber é um dos historiadores da igreja, e atualmente ele é o diretor do Museu da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então nós temos uma honra imensa em receber o irmão aqui conosco. Quando o irmão esteja aqui, nós vamos orar, e em seguida estaremos passando a palavra ao irmão. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso, bondoso, misericordioso com a tua igreja, Senhor. E durante todos esses anos, ó Pai, nós tivemos, Senhor, o privilégio, ó Pai, de termos a ação maravilhosa do Senhor nessa cidade, ó Pai. Ó Deus, como igreja, nós acompanhamos, Senhor, o nascimento desta cidade, ó Pai. Acompanhamos, Senhor, o desenvolvimento, ó Pai. E chegamos nos nossos dias de hoje agradecidos, ó Pai, porque vemos a ação poderosa do Senhor nessa cidade, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, ó Pai, por nós, ó Pai. Por termos essa oportunidade, ó Pai, e principalmente, Senhor, por os nossos olhos, Senhor, estar contemplando, Senhor, esse momento maravilhoso, ó Pai, de estarmos testemunhando 120 anos de história, ó Pai. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, fala aos nossos corações, ó Pai. Abra as nossas mentes, Senhor. E também, ó Pai, o pregador, Pai, que ele seja iluminado pelo teu Santo Espírito, ó Pai, com toda sabedoria e entendimento, ele possa proclamar a tua palavra, ó Pai. E como servo, Senhor, possamos abrir os nossos corações e acolher a tua palavra, ó Pai. Nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, muito obrigado. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, companheiros da caminhada da fé em Cristo Jesus, quero saudar a todos e todas com a graça e a paz do nosso Mestre e Senhor das nossas vidas. Com grande alegria e com um sentimento muito grande de gratidão, estou aqui nesta noite participando desta festa e eu tenho que agradecer muito, muito mesmo ao Conselho da Igreja, ao reverendo Gilmar e seus companheiros e companheiras de conselho que me convidaram, e expressando assim uma bondade, imensa, para me dar o privilégio, presbítero Ideraldo, de estar aqui nessa noite de festa, porque não é todo dia que a gente está
num aniversário de uma igreja que completa 120 anos. Então, eu tenho que me sentir privilegiado. E quero agradecer, do fundo do meu coração, por terem me permitido estar aqui nesta noite e partilhar com vocês. E não somente com vocês, mas como muitos irmãos e irmãs que vieram de outros lugares, outras cidades do presbitério, este momento, esta celebração, este encontro. E eu estou me sentindo aqui, de fato, rodeado de amigos e amigas e queridos irmãos e irmãs, muitos que eu conheço de tanto tempo de labor no Evangelho de Cristo, e outros que eu estou tendo a oportunidade, o privilégio de conhecer nesta noite. Eu quero abraçar a todos vocês, em nome de Jesus. E quero trazer aqui também, nesta noite, o abraço de toda a equipe que nos ajuda também lá no nosso Museu e Arquivo Histórico, Reverendo Vicente Temudo Lessa, que, como disse o presbítero Ideraldo, é o Museu da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que se localiza lá no nosso edifício sede, na Rua da Consolação, em São Paulo. É um lugar, é um chão, um território que pertence a todos nós. E eu gostaria muito de ter a presença de vocês lá qualquer dia, não é? Eu sei que não é tão perto, não é? Mas nós temos lá visitas monitoradas, então não é complicado, por exemplo, vencer os 300 quilômetros que nos separam de São Paulo numa manhã de sábado e passar toda uma tarde lá no Museu e Arquivo Histórico, tendo a oportunidade de olhar, de manusear e de ouvir a respeito da história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então, fica aqui o meu convite a todos vocês, as igrejas que aqui estão representadas, além, obviamente, da nossa querida Igreja de Agudos. Muito obrigado. Um privilégio estar aqui. E é um privilégio trazer a palavra de Deus. Então, eu quero convidá-los, queridos irmãos e irmãs, a abrirem comigo as suas Bíblias. E se você não tem a Bíblia física, digamos assim, todo mundo aqui está autorizado a usar o celular, porque hoje é o celular que a gente usa, não é? Para ler o texto bíblico, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 até o versículo 9. Marcos, capítulo 14, de 3 a 9. E eu faço a leitura. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Lemos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Curvemos mais uma vez nossa cabeça em breve oração.
Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós pedimos agora que pelo Teu Espírito Santo nós possamos bem compreendê-la. E que nesta noite a Tua palavra, qual semente preciosa, possa cair no nosso coração e que o nosso coração seja terra boa, para que essa semente, caindo em nosso coração, frutifique para a Tua honra e Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, nós estamos aqui diante de um texto que todo mundo gosta muito, eu tenho certeza. E esse texto chama muito a atenção por uma série de detalhes, e alguns deles nesta noite eu queria ressaltar, lembrando que a gente, quando lê a Bíblia, vê como o Espírito Santo trabalha, porque o texto pode ter sido lido várias vezes por nós, mas sempre quando nós o lemos de novo, nós temos a mensagem de Deus renovada em nosso coração e muitas vezes de uma forma que ainda não tínhamos percebido no que se refere a seu significado e sua aplicação na nossa vida. É, portanto, obra de Deus no nosso coração quando lemos a Escritura Sagrada. E neste texto eu vejo nesta noite, queridos irmãos e irmãs, lições preciosas para a nossa vida, em particular para a vida da igreja que celebra hoje 120 anos de organização, a nossa igreja de Agudos. Porque não é fácil, como eu disse agora há pouco, chegar aos 120 anos como instituição viva e forte. Porque foram muitos os desafios certamente enfrentados pela igreja de Agudo em todo esse tempo de existência. E aqui está ela, como eu disse, viva e forte para celebrar a sua caminhada. Mas a celebração desta noite deve ser motivo de inspiração para que nós continuemos aceitando os grandes desafios que Deus tem para nós. Porque, embora 120 anos seja muito tempo, no ministério da pregação do Evangelho, estes 120 anos são apenas o começo, talvez. Nós não sabemos quanto tempo Deus vai nos dar ainda aqui neste mundo. Não sabemos ainda por quanto tempo Deus nos permitirá estarmos vivos e permitirá que a sua igreja aqui permaneça nesta cidade, porque o tempo é algo que nós não dominamos, muito menos a história, muito menos o futuro. Mas uma coisa é certa, estando aqui, nós temos que renovar diante de Deus o nosso compromisso e a nossa disposição em prosseguir. E Deus está dando nesta noite a todos nós e à igreja de Agudos este recado, esta mensagem. Estes 120 anos é uma oportunidade de celebração, mas de celebração olhando para aquilo que Deus ainda tem para a nossa igreja. E por que este texto nos fala ao coração? Ele nos fala ao coração porque ele traz em seu conteúdo alguns elementos que desafiam a nossa fé como filhos e filhas de Deus. E eu queria recordar rapidamente este texto que lemos, agora recontando a história, porque muitas vezes é no recontar a história que a gente percebe os detalhes, os ricos detalhes que a Escritura Sagrada nos traz. O que temos aqui? Temos Jesus na cidade de Betânia, fazendo uma refeição na casa deste homem, Simão o leproso, que é citado apenas 2 vezes no Novo Testamento. Mas Jesus está lá em Betânia e nesta visita que ele faz a Simão o leproso, ele está
participando de uma refeição. E muito provavelmente, como apontam os comentadores, em sua maioria desse texto, essa refeição reunia apenas homens, provavelmente líderes religiosos ou pessoas simpáticas a Jesus, ou ainda pessoas que queriam ouvir a Jesus, mas que não eram simpáticas a ele. E provavelmente naquela refeição havia gente que estava disposta até a se opor à mensagem de Jesus, por força daquilo que ele pregava e da maneira como, em suas palavras, Jesus desafiava essa liderança religiosa e a colocava em xeque. Pois bem, reunidos nesta refeição, estão estes homens comendo e, de repente, ingressa nesse ambiente uma mulher. E essa mulher faz algo absolutamente inesperado. Diz o texto bíblico que, ingressando naquela sala, ela derrama sobre a cabeça de Jesus um perfume valiosíssimo de nardo puro, que vinha embalado em um frasco de alabastro. E ela derrama este perfume preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus. E o texto diz, em continuidade, que houve gente que se indignou por causa da atitude daquela mulher. E comentaram entre si, porque o texto diz que eles murmuraram. Portanto, era aquela conversinha de canto de boca, aquilo que se fala assim, em baixíssima voz, para que ninguém mais ouça, mas de repente até com a intenção não dita, mas de alguma maneira expressa, de mostrar contrariedade com relação ao que estava acontecendo. E eles dizem: por que essa mulher está fazendo isso? Por que essa mulher está desperdiçando? E essa expressão me impressiona. Para que este desperdício de perfume? Porque esse perfume poderia ter sido vendido, e com o dinheiro da venda se poderia resolver ou ajudar o problema de tanta gente, dos pobres. E murmuravam contra aquela mulher. Mas Jesus, evidentemente, que sabia o que estava acontecendo, que era o Senhor da situação e que acontecia naquele espaço, Jesus não perde a oportunidade de puxar a orelha daqueles murmuradores. E ele diz: deixem essa mulher em paz. Deixem essa mulher em paz. Sabem por quê? Vocês estão incomodando uma mulher que praticou uma boa ação para comigo. Sem dúvida, esta mulher, ela não merece os comentários tão feios que vocês estão fazendo. Pelo contrário, ela merece elogios. Vocês estão dizendo que esse perfume poderia ser vendido para que o resultado da venda fosse dado aos pobres, mas os pobres vocês sempre têm com vocês. E a mim vocês não terão por muito mais tempo. Portanto, ela escolheu a coisa certa. Ela fez o que tinha que fazer, o que provavelmente vocês teriam que fazer também, e não estão fazendo aqui, porque só estão fingindo que estão me ouvindo. Provavelmente Jesus até poderia ter pensado assim: ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura, disse Jesus a eles, referindo-se ao que ia acontecer dias depois, tempos depois, relativamente à sua morte. E ele diz, para fechar esta passagem, esse momento extraordinário,
Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para memória dela. Há muitos detalhes que certamente agora a gente pode ver com mais clareza e talvez pensar um pouco em função destes detalhes. Eu quero chamar a atenção para 3 deles, a fim de que eu também não me alongue. O primeiro detalhe que me chama a atenção é a personagem, a figura desta mulher, a quem o texto não dá nome. Vejam que coisa interessantíssima. Ela é mencionada, mas o seu nome não é dito. E aqui pouco importa quem ela é. O que importa é que, sendo uma mulher, e é isto que provavelmente Marcos quer destacar, ela invade, talvez esta seja uma boa palavra, aquela sala, ela irrompe por entre aquele convescote, aquele almoço, não é? Ou aquela refeição, e ela ali é reprovada pelo que faz, em primeiro lugar por ser mulher, porque aquela era uma reunião masculina, e ela não devia estar ali, porque ali não era o lugar dela, pelo cerimonial, pela tradição da cultura daquela gente, daquele povo. E não somente ela entra num lugar que não deveria estar, mas ela não pede licença. Ela, tomada por uma ousadia pouco às vezes vista, ela vai direto na direção de Jesus. E ali ela unge a Jesus com aquele perfume. Aquela mulher representa, sendo ela a personagem desta passagem, evidentemente, Jesus é o grande personagem, mas ela é a pessoa que aqui entra na história, não é? Ela é um exemplo de coragem, ousadia, daqueles que sabem a quem adoram, a quem servem e a quem querem privilegiar em suas vidas. Eu digo o seguinte, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que olhar para esta mulher e nela nos inspirar, para que nós possamos, como Igreja de Jesus Cristo, nos preparar para talvez 120 anos outros de serviço ao Senhor. E o que precisamos para isto, para que não nos acomodemos, a despeito dos 120 anos, é este tipo de coragem, é este tipo de ousadia, é esse tipo de disposição que quebra os preconceitos, que inova em sua forma de ser, porque sabe que está em busca de servir aquele que é o único Senhor dos senhores e Rei do universo, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Se há algo que alimenta a nossa fé, é conhecer o Deus que servimos. E saber que se somos Igreja de Jesus, nós existimos por causa dele. E é a ele que nós queremos consagrar a nossa vida. E não importa o que falem de nós, não importa se murmuram, se nos ridicularizam, se acham que nós somos malucos ou coisa parecida. O que importa é que, como aquela mulher, nós tenhamos a ousadia de continuar a colocar Jesus como aquele a quem nós servimos, aquele a quem amamos acima de todas as coisas, para a sua honra e a sua glória. O segundo aspecto que me chama muito a atenção neste texto é a matéria. E a matéria aqui
está apresentada pelo vaso de alabastro, pela embalagem de alabastro, que na mão daquela mulher carregava o nardo precioso, o extrato, aquilo que hoje nós chamaríamos de óleo essencial, que naquele contexto deste óleo de nardo era usado exatamente para aquilo que Jesus disse, para ungir e muitas vezes para embalsamar os corpos dos falecidos, para que eles pudessem durar mais tempo, para que eles não pudessem exalar mau cheiro, mas pelo contrário, permitir que aqueles corpos que iriam ser sepultados pudessem estar ali com os vivos, de tal maneira que eles pudessem atender a todo o cerimonial do sepultamento e que aquilo não lhes causasse nenhum tipo de dificuldade. Além de tudo, o óleo essencial também servia para produzir o bom perfume, e aqui não era qualquer perfume. E também a embalagem não é qualquer embalagem. Se fôssemos tentar comparar este vaso de alabastro, não é, com o perfume de nardo puro, nós diríamos que é o tipo de perfume que hoje, quando alguém viaja, vai, por exemplo, para a França, vai lá e compra, não é? Porque talvez seja mais barato comprar lá do que aqui, o melhor perfume. Que por ser o melhor perfume, vem na melhor embalagem, na embalagem mais rica, mais cara, mais elegante. E aqui nós temos uma característica também muito interessante deste perfume, deste frasco, porque esse frasco de alabastro, ele era muito utilizado para guardar, não é, o melhor perfume, de tal maneira que ele era abaulado e ia se afinando no seu gargalo, exatamente para impedir que aquele conteúdo pudesse ser derramado sem qualquer cuidado, porque uma gota daquele óleo essencial já seria por si mesma preciosíssima e absolutamente competente para perfumar as pessoas e os ambientes. E este perfume, que de tão caro muitas vezes significava que alguém precisava trabalhar o ano inteiro para poder comprar um frasco, foi exatamente o motivo pelo qual aquela mulher, em primeiro lugar, ingressando daquela maneira naquele salão, naquela casa, ofereceu a Jesus aquela unção extraordinária, e por isso mesmo chamou a atenção daqueles murmuradores que entendiam que aquele perfume não podia ter sido utilizado daquele jeito. Por que essa mulher foi gastar esse perfume com Jesus? Isto poderia ter sido vendido para atender os pobres, não é? Quanta hipocrisia! Quanta hipocrisia daqueles homens que se diziam religiosos, não é mesmo? Porque quando Jesus diz assim, olha, os pobres vocês podem atender, não é que Jesus está desprezando os pobres. Ora, nós sabemos quantas e quantas vezes Jesus se referiu aos pobres, se referiu àqueles que nada tinham ou que pouco tinham, e ele diz que se os beneficiássemos de alguma maneira, os abençoássemos com os nossos atos de amor e misericórdia, era ele que estaríamos fazendo. Portanto, as palavras de Jesus não foram proferidas aqui como qualquer tipo de desprezo aos pobres, mas Jesus está dizendo a eles alguma coisa que era atinente àquele momento. Ora, eu estarei pouco tempo com vocês, portanto, privilegiem a sua relação comigo, enquanto eu estou aqui. Era isto que Jesus queria dizer.
Era isto que Jesus queria ensinar àqueles murmuradores. Mas eles não entendiam, porque eram homens maus, porque eram falsos religiosos, porque, na verdade, eram egoístas e não tinham qualquer sensibilidade para entender a grandiosidade da atitude daquela mulher. Ah, queridos irmãos, esta matéria preciosa, representada pelo vaso de alabastro e pelo perfume de nardo puro, tem a ver com aquilo que podemos oferecer a Deus, que Ele tem colocado nas nossas mãos. E se de fato precisamos ter Jesus como aquele a quem buscamos servir acima de tudo, e Ele é a nossa prioridade, ou deve ser, assim também deve ser a nossa prioridade servir a Jesus com o que de melhor nós temos, com o que de melhor nós somos, porque é assim que Jesus deseja que nos digamos ou que nos identifiquemos como cristãos, como presbiterianos independentes no lugar onde o Senhor nos colocou. O que é que está nas nossas mãos e que nós usamos para servir a Jesus? O que temos dado a Jesus? E aqui a gente entra no terceiro ponto, e com isso vou chegando ao fim. Porque temos a personagem, temos a materialidade, mas temos a atitude. E é a atitude daquela mulher que de fato impressiona, porque vejam o que o texto bíblico nos diz, logo no comecinho, que quando esta mulher ingressa naquele espaço, naquele lugar, trazendo o frasco de alabastro com perfume valioso de nardo puro, ela se aproxima de Jesus e cuidadosamente pinga sobre a sua cabeça, bem aos pouquinhos, aquele líquido precioso, não é? Não. Não é não. Não é não. Diz o texto, vamos ler juntos. Trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro e, o quê? Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Quem usa perfume não quebra o frasco. Vai de gotinha em gotinha ou de, aquele spray no modo econômico. Aquela mulher não. Ela literalmente quebrou o vaso e derramou todo o perfume sobre Jesus. Daí terem dito que ela desperdiçou o perfume. Eu diria, bendito desperdício! É essa a atitude que Deus busca em nossa vida. Que nós entendamos a nossa relação com Jesus de tal maneira que nós derramemos sobre a cabeça de Jesus o perfume que temos trazido, quebrando o vaso e derramando todo esse perfume sobre ele, o derramar da nossa vida, o derramar dos nossos talentos, daquilo que Deus tem nos dado, dos nossos valores, dos nossos familiares, do nosso tempo. Que tudo seja derramado de nós, na direção de Jesus,
porque Ele derramou-se por nós. Ele derramou o seu sangue, Ele deu a sua vida, Ele se entregou, o Pai deu o Filho, o único Filho por nós. E o que Ele espera? Ele espera a atitude daqueles que entendem o que é ser de Jesus. Eu fico muito preocupado porque nessa vida tão corrida, tão complexa, a nossa relação com Jesus, com a Igreja de Deus, muitas vezes tem se tornado um item na nossa agenda. E a gente vai preenchendo a agenda semanal, vai colocando todas as coisas que a gente tem para fazer. E lá num determinado ponto tem culto da quarta-feira, culto da quinta-feira, ensaio do coro, estudo bíblico do sábado, culto dominical. E a nossa relação com Deus às vezes se torna exatamente esse tipo de coisa, um item ou alguns itens de uma agenda semanal, de tal maneira que a gente perde a noção da nossa relação com Deus, que não pode ser uma relação de agenda, mas que tem que ser uma relação de derramar completo e absoluto da nossa vida a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a atitude que Deus espera de nós, que nós derramemos a nossa vida sobre Jesus, como entrega de tudo o que temos e somos a Ele. E como termina esse texto? Jesus diz, olha, eu digo a vocês, em verdade, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E aqui eu fico feliz, porque Jesus usou a expressão memória, isso tem a ver com história. Isso tem a ver com a importância da memória, da história. E nós estamos falando dessa mulher hoje, 2000 anos depois. Porque o que a Igreja de Agudos tem feito nesses 120 anos é história. Mas a história não acabou. E ela prossegue, está sendo escrita e precisa ser escrita por nós que estamos aqui. E qual é a história que nós vamos escrever agora nessa cidade de Agudos, querida igreja? Para que daqui 120 anos essa história seja contada como foi e como está sendo nesta noite a história desta mulher. Bendito desperdício. Que o Senhor continue nos usando. Que o Senhor continue usando a nossa querida Igreja de Agudos para a sua honra e glória, hoje e sempre. Amém. Amém? Que você também possa ter atitude como essa mulher teve diante de Jesus. Ter a coragem de investir o melhor que você tem da sua vida e não aos poucos, mas entregar tudo de uma só vez no altar do Senhor, o nosso Deus. Que assim a Igreja de Cristo na cidade de Agudos possa se entregar pronta e inteiramente ao Senhor. Nós queremos simbolicamente dizer para o reverendo Weber que estaremos entregando a ele a história da igreja que já foi preparada, né, até os anos 40, mas faltam mais ainda 80 anos para a gente contar e entregar para ir para o museu. Também estaremos entregando a ele um documentário feito com todos os irmãos e fotos também para que fique no museu. E uma relíquia também será entregue para o irmão.
É. Que ficará certamente lá no museu, junto com a história da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Agudos. E queremos agradecer a Deus por esse momento tão especial que Ele nos concedeu. Esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que um dia decidiu enviar os seus missionários para esta região. A história está no boletim. E começou alcançando vidas e vidas e vidas, e nos alcançou como Igreja Presbiteriana Independente, e alcançou demais igrejas irmãs que estão aqui nessa noite, representadas por pastores, por irmãos, né, que fazem parte dessa caminhada, né, na cidade de Agudos, da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, e declarar que esse Deus é um Deus maravilhoso e quer que nós continuemos a nos derramar na sua presença, para que a sua obra aconteça, e que você faça isso, para que, como nós estamos lembrando daquela mulher, você também seja lembrado. Um dia, né, aquele irmão, aquela irmã, se derramou na presença de Cristo, teve a sua vida transformada, teve a sua vida mudada, se tornou uma pessoa muito útil na sociedade, abençoada e abençoadora. Queremos agradecer a todos os irmãos presentes, as igrejas, agradecer também às autoridades, né, aqui presentes, na pessoa do prefeito Rafael, esposa, primeira-dama, está conosco também, que Deus os abençoe poderosamente. É uma alegria poder contar com a presença de vocês e demais autoridades que estão conosco. Agradecer aos nossos irmãos, companheiros do presbitério de Botucatu, da Igreja Presbiteriana Independente, e ao coral, que realmente trouxe essa bênção do louvor, da adoração ao nome do Senhor nosso Deus, juntamente conosco nesse momento. Agradecemos a vocês, leva nosso abraço para toda a igreja e todo o conselho da primeira igreja de Bauru. Então, só citando os nomes, porque me chegou aqui agora, né? O prefeito Rafael e a esposa Meire, Deus abençoe. Os pastores, né? O Amir, da El Shaddai, nosso irmão Ronderley Rapper, que está participando conosco, né? Reverendo Rui, de Botucatu, Jonas Furtado Nascimento, lá de Cerqueira César, né? Obrigado pela presença de vocês. O nosso irmão pastor José Roberto Machado, né? Foi um tempo companheiro nosso de oração, né? O reverendo Alessandro Richter, que é o presidente do nosso presbitério, e o nosso irmão amado, que nos trouxe a palavra, o reverendo Heber, né? E os nossos presbíteros que estão aqui, presbíteros estão em atividade, períodos estão em disponibilidade. Oi, Amir. Faltou o pastor Fabiano, da igreja Manancial, está acompanhado da esposa. Mais alguém? Amém. Então nós queremos dar oportunidade também, somente de gratidão, de agradecimentos ao nosso presidente do presbitério, reverendo Alessandro, para que ele faça uso da palavra também. Queremos saudar a todos na graça e na paz de Cristo. Assim saúdo o reverendo Gilmar, pastor da igreja, os membros do conselho da nossa querida IPI de Agudos. Hoje estou como presidente do presbitério de Botucatu. Não posso deixar de saudar também a reverenda Juliana, licenciada Vivian, que fazem parte do corpo pastoral desta querida igreja. E aos demais irmãos e irmãs e autoridades que aqui foram citadas, que Deus abençoe grandemente. Me veio uma palavra que eu quero deixar à igreja como desafio para os próximos anos de caminhada, um texto que gosto muito,
e já ouvi algumas mensagens sobre esse texto que está em Isaías 54, versículo 2. Quero deixar tão somente o verso 2. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Esse é acredito que é um incentivo para continuar escrevendo a história da igreja, aqui neste lugar, nessa cidade. É um incentivo para a gente não parar por aqui, né? Há 120 anos, já completamos a missão, agora que venham os mais novos para dar continuidade. Não, aqui estamos, vamos permanecer até o tempo que o Senhor nos permitir, mas tem uma tarefa para nós, que é a tarefa da igreja que alargue o espaço de sua tenda, aumente o toldo de sua habitação. Não impeça. Eu queria destacar esse pedacinho. Às vezes nós somos as pedras que impedem o crescimento, o alargar das tendas, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com os nossos achismos, mas aqui diz, não o impeça. Então, pastor Gilmar, como líder desta comunidade, leve essa palavra à igreja. Sejamos bênção nessa cidade, continuamos a ser bênção na cidade, escrevendo a história da igreja. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Deixe essa palavra com carinho. Trago um abraço de todo o presbitério e Botucatu, também do nosso sínodo Sudoeste Paulista, qual sou vice-presidente, e trago também um abraço do reverendo Wellington, presidente do nosso sínodo, à igreja e a todos os presentes, e deixo essa missão para todos aqui de Agudos, para nós como povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu não citei, mas preciso fazer referência, né? Acompanhando o Alessandro, está sua esposa Gisele, né? Acompanhando o Jonas, está a Senira, e acompanhando o reverendo Rui, a Suzane, né? Que Deus abençoe, né? E a esposa sempre é aquela companheira, né? E fiel escudeira, né? A Anne falou para o Rui quando estávamos saindo de lá, leva a toga, viu? Falei, não, mas acho que eu não vou. Leva a toga. Essas companheiras fiéis escudeiras é muito importante na vida da gente. Quem quer agora? Quem quer agora? Neste momento, meus irmãos, intercedemos ao Senhor pelas igrejas evangélicas em Agudos, agradecendo pelos 120 anos de sua presença e testemunho fiel, e pedindo que continue sendo instrumentos de graça, adoração e missão na cidade. Vamos nos colocar em pé e vamos orar em agradecimento. Louva a Deus por este momento, possa ouvirmos a palavra do Senhor e o Senhor ter nos falado de maneira tão especial e poderosamente nos chamado a um compromisso com Ele, oferecendo o melhor. E louva a Deus pela bênção de orar em gratidão pelos 120 anos da igreja. Vamos juntos nesse instante, nos colocar diante do Senhor. Os meus irmãos e irmãs sabem muito mais e melhor do que eu da vida da igreja e os motivos de gratidão. Pai amado, adoramos o Teu nome. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Exaltado seja o Senhor. Ó Deus, Tu és belo, Senhor, majestoso,
Oh, glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor, pois tu és santo. Oh, Deus amado, nós queremos ir a ti nesta noite, Pai. Nesta noite, ó Pai, de festa espiritual. Nesta noite, ó Deus, em que estamos agradecendo-te pelo caminho percorrido por esta comunidade de fé, Senhor. Ó Deus, e vamos a ti para agradecer-te. Ó Deus, louvar o teu nome pelas bênçãos, Pai, colhidas ao longo desta existência, Senhor, de 120 anos da igreja. Ó Deus amado, nós cremos que os irmãos aqui estão puxando aí, Pai, na memória, fios de ouro, Senhor, daquilo que puderam presenciar na vida da igreja, Senhor. Ó Deus, vidas sendo alcançadas, Pai, libertas pelo poder do Evangelho, Pai. Ó Deus amado, nós queremos agradecer-te, porque, ó Deus, aprove ao Senhor um dia, Pai, como já mencionado aqui, Pai, enviar os teus, Pai, escolhidos, ó Pai, missionários, para proclamarem, ó Deus, o teu evangelho nesta cidade. Ó Deus, desde ali acendeu-se uma luz, acendeu-se uma chama preciosa do evangelho, ó Pai, que até hoje está acesa e assim permanecerá, ó Pai, nesta cidade, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque os lares que compõem a tua igreja, Senhor, têm vínculos, ó Pai, com este passado, distante ou recente. E, ó Deus, podem também nesta noite dizer muito obrigado, 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 Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pelos irmãos, irmãs, pelas famílias, ó Pai, fiel, cada pessoa, Pai, que foi salva. Pai, te louvamos, ó Deus, pelos que, ó Pai, passaram e estão já com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela igreja viva, organismo vivo, Pai, que está aqui e permanece em missão, Senhor. Ó Pai, de acordo com a voz, ó Pai, do Senhor nesta noite, nos chamando, Pai, a continuar. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa abençoar poderosamente a igreja aqui reunida, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, enfim, por esta noite, pela bênção, ó Pai, de juntarmos aqui o teu povo, Pai, convidados, convidadas, e, ó Pai, podemos dizer ao Senhor, muito obrigado pelos 120 anos da IPI em Agudos, Senhor. Te oramos e te bendizemos, ó Pai, por esse pioneirismo desta comunidade de fé neste lugar, Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor, o Senhor da igreja, o Senhor que merece toda adoração, toda honra, toda glória e louvor, pois tu és o nosso Rei e Senhor, pela coroa real do Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos este hino clássico de gratidão ao Senhor. Graças dou, sim, pela vida. Graças dou
A leitura do Credo Apostólico nos ensina a reafirmar nosso conhecimento com a fé cristã e nossa confiança na obra redentora de Cristo Jesus. Façamos nós, filhos eleitos de Deus pelo sacrifício de Cristo, em uma só voz, a leitura do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Deus, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Celebram-se os 120 anos dos evangélicos na cidade de Agudos. Agora a comunidade é enviada ao mundo. Que Deus os fortaleça para amar, para servir, para proclamar a nova aliança em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Serei corajoso e forte no testemunho do Evangelho. Servirei ao Senhor com alegria e no poder do Espírito Santo proclamarei aos cansados paz e esperança. Irei na paz de Cristo para amar e servir ao Senhor. Aleluia. Fiquem em pé e todos juntos e felizes nós vamos cantar o hino congregacional, o Pendão Real, que é o hino oficial da nossa igreja. Corajosos
Queremos agradecer a Deus também por todo o trabalho que aconteceu por intermédio da comissão, que foi eleita pelo Conselho para estar fazendo todo o trabalho, e fizeram um trabalho muito bonito, um trabalho que realmente tem que ser reconhecido, e que Deus abençoe cada um dos membros dessa comissão. Teremos ainda amanhã um culto com a apresentação do trabalho dos irmãos. Na quarta-feira teremos também culto de celebração, que é exatamente o dia do aniversário da igreja, dia 15. E estaremos juntos, celebrando e agradecendo a Deus durante todo esse mês, porque foi um tempo muito especial na nossa vida. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de toda a criação, nós o adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Ó Deus Filho, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Teu nome por esse tão grande e maravilhoso amor. Ó Espírito Santo de Deus, que habita as nossas vidas, que está em nós e que vive em nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai eterno. Adoramos-te, Senhor, na beleza da Tua santidade. Declaramos, Senhor, que não há Deus maior, que não há Deus melhor do que o Senhor, o nosso Deus, Pai. E queremos, ó Deus, como igreja cristã, igreja evangélica, aqui nessa cidade, Pai, declarar que essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. Declara que essa cidade tem a direção do Senhor sobre ela, Pai. E clamar, Senhor, olha sempre para nós, Senhor. Desde aquele tempo, quando o Senhor olhou e esta cidade não existia, mas o Senhor já enviou os seus missionários para trazer o seu evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor lembrou dessa cidade antes que ela existisse. E agora Deus continua, Senhor, a abençoá-la, a sustentá-la, Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Visita, Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, todas as autoridades constituídas nesta cidade, Senhor. Ó Deus, o Senhor as constituiu. Dá agora a elas, Senhor, sabedoria. Dá agora a elas, Senhor, discernimento. Dá agora a elas, ó Deus, orientação e unção do Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, elas possam serem, ó Deus, nas Tuas mãos, instrumentos, Senhor, para levar esta cidade, para levar este povo a viver uma vida abençoada e abençoadora, para ser, ó Deus, uma cidade próspera, Senhor, e abençoada, em nome de Jesus, Senhor. Olha, Deus, pelo Teu povo que clama pelo Senhor, Pai. E assim, ó Deus, como o Senhor tem nos ouvido, o Senhor visite, Senhor. E que haja, Senhor, meu Deus, bênçãos e mais bênçãos sobre essa cidade. E vidas e mais vidas, Senhor, se rendam ao Senhor, se entreguem ao Senhor, se convertam ao seu evangelho e sejam salvas, Senhor, para que, ó Deus, quando o Senhor vier para buscar o seu povo sobre a face da terra, nós possamos, ó Deus, ó Pai, estar preparados para, ó Deus, ir morar contigo na eternidade. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, como povo seu, nessa cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Recebamos a bênção da parte de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão, o ensino e a orientação do Espírito Santo repouse sobre todos vós, irmãos e irmãs. Repouse sobre esta cidade. Repouse sobre as igrejas que aqui estão representadas. Repouse sobre todo o teu povo disperso pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.
Uma boa noite para você, um bom final de semana. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, abençoe a vida dela em nome de Jesus. E nós estaremos lá na porta esperando para dar um abraço em vocês.